Olá campeã, tudo bem? Shalom, seja convosco, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Emerson Sá com mais uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Queridos, hoje nós vamos estar meditando na palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Mas antes, quero fazer uma oração para Deus abençoar você e toda a sua família. Oremos. Amantíssimo Deus e eterno Pai, graças te damos, ó Deus, por esse momento na tua presença. Agora, Pai, eu te entrego a sua palavra em suas mãos, que ela possa ir e fluir o resultado para no qual ela está sendo enviada, em nome de Jesus. Amém? Queridos, abra sua Bíblia. Vamos estar meditando na palavra de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4, 7 e verso 10. Diz assim o verso 4 do capítulo 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Versículo 7. Disse-lhe Jesus também: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo de número 10. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Amém? Queridos, esse episódio ele é muito conhecido sobre a tentação de Jesus. É um episódio que se encontra nos evangelhos sinóticos, que é de conhecimentos de todos. Todos nós sabemos que Jesus, ao sair das águas batismais, tem sido transbordado da presença do Espírito Santo. O texto diz que ele foi conduzido pelo mesmo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então a Bíblia diz que, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Satanás tentou Jesus em 3 esferas da existência humana. Primeira, física. Segunda, emocional. E terceira, espiritual. Tentou no corpo, tentou na alma e tentou no espírito. No corpo, quando, aproveitando do fato que ele estava 40 dias e 40 noites sem comer, lhe propõe transformar a pedra em pão. Na alma, quando ele tenta provocar um sentimento de vaidade para tentar comprovar a sua origem ou a sua divindade. E no espírito, quando ele diz: eu lhe darei todos os reinos do mundo e a glória dele, se prostrado me adorar. Para os 3 perfis de abordagem de Satanás, Jesus respondeu com uma palavra fixa: está escrito. Ele responde com a palavra, com a base daquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Ao meditar nessa colocação, fui tentar avaliar um sentido mais profundo dessa palavra e observar o que de fato a narrativa expressiva está escrito condizia com a colocação que Jesus fizera nas 3 abordagens do diabo. O que Jesus responde as 3 vezes a Satanás com a mesma colocação, como se quisesse assegurar que aquela verdade estava ali por uma garantia. Na medida que eu avaliava, vi que essa expressão de Jesus é como se ele estivesse falando: é lei, está dito, foi declarado, e antes que você traga qualquer tentativa de novidade, isso que está aqui já está validado. Então, na medida da leitura que eu busquei uma linha de compreensão para compreender essas declarações que Jesus se dá a partir que se segue do que está escrito, o Senhor me trouxe 3 palavras que eu gostaria de compartilhar com cada um de vocês nesse momento. A primeira, a palavra provisão.
Perceba que está escrito que houve provisão e haverá provisão. O Senhor Jesus diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O homem não só vive daquilo que produz, o homem, ele vive daquilo que o Senhor declarou para a sua vida. Ele vive daquilo que o Senhor já disse ao seu respeito, e isso é provisão. Ah, pastor, como nós precisamos nos tornar mais apegados e confiantes à palavra de Deus? Como nós precisamos entender mais profundamente aquilo que nós lemos e colocar em prática, crendo que tudo aquilo é real. Por quê? A palavra de Deus, ela não cai por terra, porque ela não tem prazo de validade. Você compra um biscoito, tem prazo de validade. Você compra uma carne no frigorífico, ela tem um prazo de validade. Mas a palavra de Deus, ela não tem prazo. Mateus capítulo 24, versículo que se segue a partir do verso 1, diz que passarás o céu e a terra, mas as palavras de Deus não hão de passar. Perceba que no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, versículo de número 12, ele diz: eu velo sobre a minha palavra para fazer cumprir. No profeta Isaías, no capítulo 55, a partir do verso 11 a seguir, o Senhor Jeová diz: a minha palavra não voltará para mim vazia. Ou seja, aquilo que eu disser não volta sem cumprir. Então, queridos, perceba que a palavra de Deus, ela gera provisão. O segundo ponto de análise, de avaliação, Jesus olha para Satanás e Satanás diz: já que você não vai transformar a pedra em pão, eu tenho uma outra proposta. Vem aqui no pináculo do templo, porque está escrito que se você pular daqui, os anjos te sustentará, para tu não tropeçar com pé em nenhuma pedra. Jesus diz: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, no primeiro está escrito, ele está falando sobre provisão. No segundo está escrito, ele está falando sobre vigilância. Não tentarás o Senhor teu Deus. É como se Jesus estivesse dizendo para nós neste momento: não vai além do necessário. Não viva para provar a Satanás o que você é, aquilo que Deus já disse que você é. Não precisa pular do pináculo só para satisfazer a Satanás. Vigilância. Vigiai. Vigilância, ela é o estado de alerta que todo cristão precisa viver em um tempo integral. Mateus capítulo 26, versículo 41, a narrativa de Jesus diz: vigiai, para que não entrais em tentação, porque na verdade, por mais que o espírito esteja pronto, a sua carne é fraca. Então, quando deixamos de vigiar, nós tropeçamos. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, a partir do verso 10, Paulo diz: nós ignoramos os ataques de Satanás. Nós estamos atentos à abordagem do adversário. Em Atos capítulo 20, versículo 28 ao 31, numa leitura alternativa, perceba que quando ele estava para fazer a sua terceira viagem missionária, Paulo reúne os obreiros da igreja de Éfeso. E toda aquela região do mundo diz: olhai por vós mesmos e pelo rebanho, sobre o qual Deus vos constituiu bispos, para apacentar as ovelhas que ele mesmo adquiriu com seu próprio sangue. Porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. E dentre vós mesmos se levantarão homens presunçosos, querendo fazer discípulos para si e não para Cristo. Aí Paulo diz: vigiai, e não vos esqueçai que por 3 anos e meio eu vos ademoestrei com lágrimas de dia e de noite a cada um
de vós. Então não tentarás o Senhor teu Deus, querido. Não colocai Deus à prova. Ser vigilante, apartai da aparência do mal. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 12, Paulo diz: quem está de pé, vigie, para que não caia. Fique vigilante, fique cuidadoso, tenha discernimento, perceba quando o adversário quer fazer algo para tirar o foco da sua vida, da sua caminhada, da sua fé, daquilo que você está realizando na presença de Deus. O que o Senhor está dizendo para nós: se guarde, não tentarás a Deus de forma alguma. Se guarde. Vou dar um exemplo do que é se guardar. Do que é se guardar, pastor? Se guardar é você não fazer aquilo que você pode, mas não deve. Se guardar, um exemplo, você pode, mas não te ajuda. Você pode, mas não é a hora exata. Então preste muita atenção nisso, meu querido irmão. A Bíblia diz que Naamã deu a Eliseu presentes e Eliseu rejeitou. Você já leu na Bíblia que lá na frente Eliseu recebe presentes do rei, que era o senhor de Naamã, e Naamã trouxe para ele uma porção e o rei deu 40 camelos, ouro e prata, e Eliseu recebeu. Mas por que Eliseu recebeu e não recebeu os presentes de Naamã? Porque não era a hora. Naamã queria pagar pelo milagre e Eliseu estava dizendo: se você deseja honrar, honra, mas não cumpra o milagre, porque quem lhe deu o milagre da cura foi Deus. Então, querido, se guarde, tenha percepção de visão. Provérbio capítulo 4, versículo 23, o sábio Salomão diz: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. O sábio continua escrevendo em Eclesiastes capítulo 5, versículo 1, que diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Então, querido, não chegue na casa de Deus como se você estivesse chegando num lugar qualquer. A igreja dessa geração não respeita o ambiente do templo. Pensa que o ambiente do templo é igual a qualquer lugar, mas é preciso lembrar que esse lugar é consagrado para a adoração do Senhor Jesus Cristo. Tem quem entende isso e tem quem não entende. Nem tudo se pode fazer aqui. Ah, pastor, é apenas uma casa ou um prédio? É, mas foi consagrado para uso e posse de Deus. Então não pode ser feito de qualquer jeito, não pode ser feito de qualquer maneira. No Salmo de número 119, versículo 9, diz: como o jovem manterá o seu caminho puro, observando, guardando, conforme a tua palavra. Vigiai, guardar, proteger, não vai além daquilo que é permitido. Não tentarás o Senhor teu Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 11 diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então Jesus disse, as 3 vezes está escrito. Na primeira ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele está falando referente à provisão. Na segunda ele diz, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele está falando de vigilância. E na terceira ele diz, Satanás, eu te darei todos os reinos do mundo e a glória deles, e você só tem que se prostrar e adorar.
E Jesus diz a Satanás: somente o Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Então a atenção que Jesus está chamando para nós aqui é adoração e serviço. Jesus está chamando a nossa atenção sobre adoração e serviço. Jesus está nos ensinando que quem adora está servindo ao Senhor, e quem serve está adorando ao Senhor. A ideia que você está adorando quando está cantando ou pregando é equivocada. Quando você pensa em servir o reino, você está adorando. Quando você ajuda uma pessoa, você está adorando. Quando você auxilia uma pessoa que precisa de um apoio devido, você também está adorando ao Senhor. Deus não é adorado naquilo que você canta, e eu vou repetir isso porque isso é muito forte e vou explicar o porquê. Deus não é adorado naquilo que você canta. Deus é adorado naquilo que você vive, naquilo que você faz. Jesus deixa claro que adorar é servir, porque a adoração sem serviço não é plena. Se você chega aqui, canta lindo, prega lindo, toca lindo, mas não serve, não adorou. Para te falar a verdade sem ferir ninguém, lindo por lindo, há diversas vozes seculares que cantam lindo. Porém, não basta cantar. Cânticos têm que servir. O teu cântico tem que ser uma oferta ao Senhor. O seu cântico ele tem que ser uma dádiva ao Senhor. Então é muito importante, queridos. Irmãos, perceba que nessa eleição que passou agora para prefeito, eu vi um candidato saudando os irmãos com a paz do Senhor. Rapaz, e para falar bem, tem uma pessoa com uma retórica linda, extrema, uma narrativa expressiva, uma ética verbal, a compostura e a ética que foi apresentada. O camarada tinha até uma palavra boa, porém ele não tem nada a ver com a fé cristã, mas ele fala bem. Então a questão aqui não é falar bem, a questão é: a minha pregação agora está sendo uma mensagem de Deus para o seu coração agora? A mensagem que eu estou transmitindo para a sua vida nesse momento está sendo uma mensagem direcionada do coração de Deus para a sua vida? Ela está sendo apresentada diante de Deus como uma oferta de adoração a Ele? Porque se não for, são apenas palavras vazias, que não vai gerar nada no mundo espiritual. Então a adoração ela é serviço. É por isso que o profeta Isaías, no capítulo 6, quando ele está no templo, ele vê o Senhor assentado no alto e sublime trono, e a orla do manto do Senhor cobre os umbrais da casa. Isaías vê serafins com duas asas que cobrem os rostos, e com duas asas que cobrem os pés, e com duas asas que voam, e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías cai prostrado e diz: ai de mim, que vou perecendo. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O anjo voou com uma tenaz apanhada, uma brasa viva do fogo, e toca nos lábios do profeta e diz: o teu pecado foi perdoado, a tua iniquidade foi tirada. Então Isaías ouve a voz de Deus que brada e diz: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia a mim. Então a obra só se completa quando você serve, quando você está disposto e entende que a adoração ela é serviço.
O Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. 1 Reis, Apocalipse 18, versículo 21, diz que Elias olha para o povo de Israel e diz: se Baal é Deus, seguiu. Se Jeová é Deus, serviu. Ou seja, há dois verbos aqui. Ele não repete se Baal é Deus, seguiu. Mas se Jeová é Deus, serviu. Você não pode servir a Deus seguindo a Baal. Você não pode servir o reino de Deus e servir a idolatria. O Senhor ele é digno de adoração e de serviço. E um detalhe, tem muita gente hoje querendo ser visto, mas não querendo serviço. Ser visto é uma coisa, a questão de vitrine, serviço é questão de disposição. Jesus ensina em João capítulo 13, ele estava numa casa para uma refeição. E a história diz que de repente o anfitrião mandou 2 escravos trazer uma bacia com água para lavar os pés dos seus convidados. E a história diz que era uma prática comum quando um rapaz vinha chegando. Jesus tomou a bacia e se cingiu com uma toalha e agachou e começou a lavar os pés dos seus discípulos. E quando ele chega perto de Pedro, a história diz que Pedro se manifesta e diz: Senhor, tu não vai lavar os meus pés. Jesus disse: Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Então Pedro diz: me dá-lhe um banho. E Jesus disse: Pedro, basta eu lavar os seus pés. Vocês me chamam de Senhor e eu sou. Agora, se eu, sendo seu Senhor, vos lavei os pés, estou vos fazendo isso para vos dar o exemplo que vocês devem servir uns aos outros, porque isso é adoração. Irmãos, nós precisamos entender, um homem que adora tem como um homem que adora, determina todos os aspectos da sua vida, todos. Adoração vai te levar para mais perto de Deus, adoração vai te aproximar do Altíssimo, e a maioria de nós já ajoelha pedindo, mas o correto era já chegar adorando ao Senhor. No Salmo de número 100 diz assim: entrai pelas suas portas com louvor, os seus átrios com ação de graça, e cantai e bendizei ao seu nome. Eu e você precisamos assumir o compromisso sério que é adorar apenas a Deus. Tudo que Satanás quer roubar é a sua adoração. Satanás não precisa do seu carro, Satanás não precisa do seu relógio, Satanás não precisa do seu emprego, Satanás não precisa do seu diploma, Satanás não precisa dos seus status, até porque tudo isso ele tem e dá a quem ele quer que aceite. O que Satanás quer roubar é a sua adoração. E se ele conseguir tomar a sua adoração, ele se sentirá no lugar mais elevado que ele possa estar. O Senhor, nesse momento, traz essa palavra diretamente do coração do céu para a sua vida. Senhor, não darei o meu louvor a ninguém mais, somente a Ti. Quando o homem encontra o caminho da adoração, Deus está dando consistência no seu caráter. A adoração vai gerar liberdade na sua casa. A adoração vai mudar a sua vida. A adoração, ela vai harmonizar o ambiente do seu estilo de vida. Que Deus abençoe você. Que a adoração faça parte da sua vida. Seja grata ao Senhor. Adore enquanto pode. Glorifique enquanto pode. Dê o seu melhor enquanto podemos. Que os anjos do Senhor sejam engrandecidos
e a glória do Senhor seja louvada. Hosana nas alturas. Mestre Rabi, Deus abençoe você, sua casa e sua família. Que essa palavra fale melhor o seu coração. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Fique na paz.